Olá, seja bem-vindo ao canal da IEQ Santa Teresa. Eu aqui, você aí, e juntos louvando e aprendendo a palavra do Senhor. Hoje é domingo e eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Dentro do título, Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. E eu quero compartilhar com você essa passagem bíblica do capítulo 16, versículo 13. Também, vou ler do 7, que diz assim: Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto a esta fonte no caminho de Sur, e disse-lhe Agar, serva do Senhor, dondes vem? Para onde vai? E ela respondeu, fujo da presença de Sara, minha senhora. E então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora, humilha, sobe sob as suas mãos. E disse o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não serão contada. Disse ainda o anjo do Senhor, conceberás e darás à luz a um filho, que chamará Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Louvado seja Deus. Essa passagem bíblica fala de uma mulher que ela se tornou uma escrava da sua senhora, uma serva da sua senhora, mas de certa maneira uma escrava da vontade de Sara em que ela tivesse um filho. E assim o Senhor a concebeu, mas essa criança no seu ventre, ela trouxe inimizade entre Sara e entre Agar. Até o ponto de Agar se sentir afligida, e ela então sai da presença de Sara, sua senhora, e ela vai para o deserto. Interessante que, assim como nós, Agar, ela, diante de uma situação difícil, de uma crise, de uma aflição de espírito, ela sai do acampamento e ela vai para o deserto. Quantas vezes nós fazemos isso? Diante de uma situação difícil, nós fugimos da presença de Deus, nós fugimos da presença do Senhor, no momento de aflição, no momento de crise, no momento em que as coisas não estão dando certo. Muitas das vezes nós fazemos como esta mulher, nós fugimos da presença de Deus, fugimos desses conflitos, em vez de ficarmos na presença de Deus, de buscarmos ajuda no Senhor para podermos ser vitoriosos. Mas ali, naquela aflição, talvez ela pensando, com certeza, Deus não me vê, Deus não me enxerga, Deus não está vendo meu sofrimento, Deus olha para as outras pessoas, mas parece que para mim ele não tem os seus olhos, como eu e você muitas vezes pensamos. Muitas vezes passamos por situações difíceis e achamos que Deus não está conosco, que Ele não está vendo, Ele está vendo o outro, mas não está nos enxergando. Mas é aí que o anjo vem a ela e o anjo fala com ela. O anjo diz a ela algo importante. E ali a palavra de Deus vai nos mostrar que Agar, ela pode dizer, este é o Senhor que me vê. Diz a palavra, tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Ele é o Deus que está te vendo. Ele está te vendo. Ele está te contemplando. Ele está com os olhos em você. Creia. Sinta que Ele está olhando para ti, como Ele olhou para Agar. E a palavra diz que o anjo disse a ela, volta da onde você saiu,
Volta de onde você saiu. Volta, volta. E ele diz mais, se humilha, se humilha. O anjo fala para ela se humilhar, voltar e se humilhar, voltar e falar e confessar a sua fraqueza, porque fugiu. Agora volta. Volta porque Deus tem bênção para ti, Agar. Volta porque Deus tem bênção para você neste lugar. Se você voltar, se você se humilhar, a bênção do Senhor vai te alcançar. Porque houve obediência, porque houve fé, porque houve humilhação. E a palavra do Senhor então diz que ela diz assim: tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Ela então pode ter a certeza de que Deus estava olhando para ela e o Senhor a estava contemplando. Lá no livro de Provérbios 23:7 diz assim: assim como você se vê na sua alma, assim você é. Ela estava se vendo como a rejeitada. Ela estava se vendo como uma mulher oprimida pelas pessoas. Ela estava se vendo uma mulher sem valor. Ela estava se vendo uma mulher que não tinha amor de ninguém. Nem ela mesma se amava. Ela estava se vendo como uma pessoa derrotada. Mas Deus olhou para ela e enviou o anjo para falar com ela. Deus enviou o anjo para falar com ela. Deus viu ela de maneira diferente. E Deus te vê de maneira diferente. Você saiba que você se vê como uma pessoa derrotada, mas Deus te vê como uma pessoa vitoriosa. Você se vê como uma pessoa que está sem força, mas o Senhor te vê como um guerreiro, como uma guerreira. Você se vê como alguém feio, sem valor, mas Deus te vê como uma pessoa bela, feita à imagem e à semelhança dele. Você se vê como alguém que não é bem aceito pelas pessoas, mas o Senhor está te dizendo: eu te amo e eu não te deixarei. Você se vê como um nada, mas o Senhor te diz: tu és príncipe e tu és princesa. Você se vê como alguém rejeitado, sem pai, sem mãe, sem uma família, mas o Senhor está dizendo: tu és meu filho, tu és minha filha, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Então eu quero dizer a você hoje, como Deus te vê. Ele não te vê como você se vê. Você se vê como uma pessoa sem valor, sem propósito. Mas Deus te vê como alguém importante, feito à imagem e à semelhança de Deus. E alguém cujo Deus colocou os olhos, cujo Deus tem propósito. Deus te abençoe. O Senhor te vê. Senhor amado, que esta pessoa que me ouve agora, ela possa sentir, Senhor, que tu és um Deus que vê. Tu és um Deus que vê. Tu és um Deus que cuida. Que essa pessoa sinta agora, Senhor, o teu abraço e o teu cuidado de Pai para com ela, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. E eu quero te convidar a estar conosco no nosso culto presencial, todos os domingos, às 9 horas da manhã e às 18 horas, na Avenida João Paulo II, 806, aqui no Jardim Santa Teresa, em Bull das Artes, São Paulo, Brasil. Deus te abençoe. Esteja aí compartilhando, deixando o seu like, deixando o seu comentário, deixando as suas sugestões para nós. Que isso é muito precioso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma semana de bênção e de vitória. E que você aí possa dizer junto comigo: Ebenezer,